E aí, crocheteira, sem ideia para fazer uma bolsa infantil? Dá uma olhada nessa bag feita com square e fio de malha. A Laura e a Alice super aprovaram. Então, simbora aprender essa bolsa lindíssima! E para fazer a nossa bag candy, eu escolhi algumas cores bem suaves. Esse é o fio de malha premium de 25 milímetros e eu vou deixar na descrição do vídeo o nome das cores e todos os detalhes dos materiais. Então, para começar, vamos fazer um anel mágico. Eu vou utilizar aqui o amarelo como miolo da nossa florzinha. Vou prender aqui, ó, fiz um nozinho. E esse nozinho eu não conto como um ponto. Volto aqui dentro do meu anel mágico, faço um ponto baixo e uma correntinha. Esse é o meu primeiro ponto, é um ponto alto fake. E agora sim, já tenho um. Vamos colocar aqui dentro do anel mágico mais 11 pontos altos, ficando com um total de 12 pontos altos dentro do nosso anel mágico. Já temos então os 12 pontos altos aqui dentro do anel mágico. Você já pode puxar esse fio para fechar o anel e cortar, porque vamos trocar de cor. Então, eu deixo um pedacinho aqui sobrando para fazer o fechamento dessa carreira e o arremate. Puxo esse fio todo para fora e vamos fechar essa carreira. Eu fiz um ponto baixo e uma correntinha aqui, então acima dessa correntinha eu tenho um pontinho aqui deitado. Eu vou passar a minha agulha de trás para frente, pegando as duas perninhas do ponto, vou buscar esse fio que eu cortei e levar lá para trás. Ajusta e depois eu viro, venho com a minha agulha aqui de trás para frente, ó, passo aqui por essa perninha aqui do ponto, ó, e levo minha agulha pro meio do ponto, ó, dentro do ponto. Busco esse fio e levo lá para trás. Fechei aqui essa carreira. Agora é só esconder aqui atrás. Pode fazer isso com uma agulha de arremate também. Você vai escondendo esse fio aqui e depois cola com um pouquinho de cola de silicone e arremata. E aqui, esse fio aqui é o do anel mágico, então eu posso puxar, fechar mais ainda esse buraquinho aqui do meio. Depois arremata e vamos trocar de cor. Pego o meu fio, deixo ele aqui em cima, segura com o polegar. Viro assim, ó, dou uma giradinha com a minha agulha, passo aqui no meio dos pontos e busco lá atrás, ó. Lacei e tirei tudo. É só ficar segurando aqui com o polegar, que dá pra fazer isso. Se você não conseguir fazer desse jeito, você pode simplesmente dar um nozinho aqui, ó. Deixa eu desmanchar pra te mostrar. Pode dar um nozinho e começar a fazer o ponto, certo? Ó, aqui já tá preso. Porém, eu prefiro fazer desse jeito que eu ensinei, ó. Eu deixo essa laçadinha, esse fio aqui, ó, aqui em cima, seguro com o meu polegar, ó, desse jeitinho. Dou uma giradinha com a agulha, introduzo aqui entre os pontos e busco o fio ali, ó, trago aqui pra frente. Seguro aqui com o polegar, ó, pra não deixar escapar. Vamos fazer pontos puffs, então eu não vou laçar o fio pra fazer o ponto puff. Então, eu já mergulhei aqui e já peguei uma laçadinha, ó. Então, eu vou laçar o fio. Vou lá novamente entre os pontos, busco o fio pela segunda vez, lacei o fio, mergulhei aqui e busco o fio pela terceira vez.
lacei e tirei tudo. É assim que eu faço o ponto puff. 2 correntinhas de separação, venho no próximo ponto, que é entre os pontos. Então, eu não laço o fio para fazer o ponto puff. Não laço o fio e passo entre os pontos. Você vem com a agulha aqui entre os pontos, ó. Busca o fio pela primeira vez, lacei. Busquei o fio pela segunda vez, lacei. Busquei o fio pela terceira vez. São 3 vezes. Lacei, tiro tudo. E 2 correntinhas de separação. Aqui eu sigo conduzindo essa pontinha aqui, ó, tá? Então, eu vou no próximo ponto, entre os pontos, busco o fio uma vez, lacei. Busquei pela segunda vez, lacei e busquei pela terceira vez, ó. Repara que eu sempre travo aqui, ó, com o meu dedo, essas laçadas na agulha. Busquei e tirei tudo. 2 correntinhas de separação, vamos fazer mais uma vez. Vem aqui entre os pontos, busquei uma, lacei, busquei o fio pela segunda vez, lacei, busquei o fio pela terceira vez, lacei, tirei tudo e 2 correntinhas de separação. Então, você vai fazendo esse pontinho puff por todos os pontos, ficando com um total também de 12 pontos puffs com 2 correntinhas de separação entre eles. Então, fiz aqui o meu último ponto puff, ficamos com 12, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 2 correntinhas de separação, certo? Eu vou fazer uma correntinha aqui e a minha segunda correntinha vai ser o fechamento dessa carreira. Então, eu vou cortar o meu fio com uma sobra. Vou tirar tudo. Venho aqui, ó, nesse pontinho bem aqui, ó, do nosso ponto puff. Nesse primeiro mesmo. Busco esse meu fio, levo lá pra trás. Passo a minha agulha aqui, ó, no meio da correntinha. E levo lá pra trás. Então, esse meu fechamento aqui é a minha segunda correntinha, ó. Entre um ponto e outro, temos 2 correntinhas. E aqui é só você esconder essa pontinha e arrematar. Agora, com o fio verde, eu vou fazer ponto alto aqui entre essas correntes, entre cada ponto puff, olha, tem um espaço aqui. Então, eu vou fazer aqui, entre o ponto puff, ó. Então, eu pego o meu fio, jogo aqui por cima, dou uma voltinha com a agulha, passo aqui, ó, entre um ponto puff e outro, busquei, alonguei, trago aqui pra cima, ó, tiro tudo. E faço uma correntinha. Então, aqui fizemos um ponto baixo e uma correntinha. Um ponto alto fake. E aqui nesse mesmo espaço, eu vou fazer outro ponto alto. Então, eu fico aqui nesse espacinho entre um ponto puff e outro, com 2 pontos altos. Faço uma correntinha de separação, venho no próximo espaço aqui entre um ponto puff e outro, ó. E vou fazer, peraí, e vou fazer outro ponto alto. E mais um ponto alto. Então, aqui nesse espaço, ficamos também com 2 pontos altos. Uma correntinha de separação. Vou aqui no próximo espaço entre um ponto puff e outro e vou fazer mais um ponto alto. Lacei, vou fazer novamente outro ponto alto. Uma correntinha de separação.
Lacei, venho no próximo espaço entre um ponto puff e outro e vou fazer um ponto alto. Lacei e vou fazer novamente outro ponto alto. Porém, agora vamos fazer um leque. Então, eu faço uma correntinha de separação e nesse mesmo espaço vou fazer mais 2 pontos altos. Então, deixa eu explicar. Aqui começamos com 2 pontos altos, então aqui é a metade do meu leque. Eu vou terminar esse leque aqui quando eu completar essa carreira, certo? Então, entre um leque e outro, vamos ter 2 bloquinhos de 2 pontos altos com uma correntinha de separação. Então, aqui eu faço uma correntinha de separação e vou fazer mais 2 bloquinhos de 2 pontos altos, um aqui e um aqui, ó. Então, eu venho entre os pontos puffs e faço 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, venho no próximo espaço e faço mais 2 pontos altos. Então, aqui eu fiz 2 bloquinhos de 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, venho no próximo e vou fazer um leque, que são 2 pontos altos juntos, com uma correntinha de separação e mais 2 pontos altos, ó. Então, no meu leque, eu tenho 4 pontos altos, ó, 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos. Uma correntinha de separação e vamos fazer mais 2 bloquinhos de 2 pontos altos, ó. 2 em cada espaço, ó. 1, 2, faço uma correntinha de separação e mais um bloquinho de 2 pontos altos. Uma correntinha de separação. E no próximo espaço, vamos fazer outro leque. 2 pontos altos, uma correntinha de separação e mais 2 pontos altos. Uma correntinha de separação e mais um bloquinho de 2 pontos altos aqui. Uma correntinha de separação e mais um bloquinho de 2 pontos altos. Chegando aqui no final, faço uma correntinha de separação e aqui eu vou completar o meu leque que ficou pela metade, ó. Precisamos colocar aqui mais 2 pontos altos. Então, aqui é o meu leque, ó, 2 pontos altos aqui e 2 aqui. A correntinha de separação será o meu fechamento. Então, eu vou cortar, deixando uma sobra. Puxa esse fio todo. Lembra que aqui o primeiro é um ponto alto fake. Então, temos um ponto baixo, uma correntinha. E logo aqui acima dessa correntinha é onde eu vou levar o meu fio lá pra trás, ó. Eu viro aqui, passo por essa terceira perninha aqui do ponto, ó, essa que vai formando aqui atrás, e aqui no meio do ponto, busco esse fio e puxo lá pra trás. Então, esse meu fechamento já é a minha correntinha de separação do meu leque. Então, aqui é só a gente ajustar que ele já vai dando o formato de quadradinho. Então, aqui com o azul, eu vou colocar cima do meu trabalho, vou dar uma voltinha e vou introduzir no meio aqui do leque. Pode ser qualquer leque, tá? Eu vou começar por aqui mesmo, então eu busquei novamente e tirei tudo. Meu primeiro ponto. Vamos fazer meio ponto alto. Então, aqui eu lacei e vou fazer mais um meio ponto alto aqui dentro desse leque. Agora, eu venho aqui, ó, no meu próximo ponto, lacei e vou fazer entre os pontos um meio ponto alto.
Nessa carreira não vamos fazer correntinhas de separação, vai ser só meio ponto alto. Então, eu venho no próximo ponto, ó, lacei, passo entre os pontos, busquei o meu fio, lacei novamente, tirei tudo, fiz o meu próximo meio ponto alto. Lacei, venho entre os pontos, busquei o fio, lacei, tirei tudo. Novamente, laço, venho aqui entre os pontos, certo? Faço meio ponto alto. Próximo ponto, eu venho entre os pontos e faço outro meio ponto alto. E a gente segue assim, fazendo meio ponto alto entre os pontos, até chegar no próximo leque. Cheguei aqui, ó, no meio do meu leque. Eu vou fazer quatro meio pontos altos. Difícil até de falar. Então, aqui eu já tenho 2. Então, dentro do meu leque, eu faço 4 meio pontos altos, sem nenhuma correntinha de separação. Eu laço e venho aqui entre os pontos, ó. Lembra sempre que é entre os pontos. Até chegar novamente no leque. Quando chegar aqui no leque, eu vou fazer 4 pontos dentro do leque. Então, ó, cheguei aqui no meio do meu leque, vou colocar 4 pontos, ó. 1, 2, 3 e 4. Como é fio de malha e ele é ajustável, você vai arrumando a tua peça, certo? E ele vai ganhando a forma do quadradinho. Então, eu sigo fazendo entre os pontos, meio ponto alto, até chegar novamente no meu outro leque. Tô chegando aqui no meu leque, vou colocar mais 4 pontos. Um, 2, 3, 4. Venho entre os pontos, ó. Até chegar aqui no final da carreira. Então, aqui, ó, tô chegando no final e eu vou completar aqui o meio do meu leque, onde já temos 2 pontos, então, eu completo com mais 2 para ficarem 4 pontos dentro desse meu leque, certo? Então, é meio ponto alto entre os espaços e quando chegar no leque, você põe 4 pontos, sem nenhuma corrente de separação. Agora, eu vou cortar esse fio e vamos fechar a carreira. Então, aqui, ó, eu vou passar a minha agulha aqui nesse pontinho que tá deitadinho, ó. Passo pelas 2 perninhas do ponto, busco esse fio e levo lá pra trás. Então, eu viro, passo aqui, ó, pegando essa laçadinha aqui de trás e essa aqui do meio do ponto, ó. Trago a minha agulha pro meio do ponto, busco esse fio e puxo ele todinho lá pra trás. Eu vou arrematar. Antes de trocar de cor, eu já quero arrematar esse monte de fio aqui atrás, pra gente poder dar continuidade. Prontinho, já arrematei, porque eu estava agoniada com aquele monte de ponta solta aqui. Então, pra facilitar a minha vida, já colei, já escondi as pontinhas. Vamos agora trocar de cor e eu vou usar o lilás. Eu gosto sempre de começar pelo meio do leque. No caso aqui nem é um leque, né? Formamos
um bloquinho de 4 pontos meio altos aqui entre o leque, certo? Então, eu vou vir aqui no meio desses pontos, olha. Tenho 2 para cá e 2 para cá. Eu vou começar aqui no meio. Vou fazer um ponto baixo. Agora, eu venho no próximo, entre os pontos, e vou seguir fazendo ponto baixo entre os pontos. Não é aqui pegando as 2 perninhas do ponto, não. É entre os pontos. Até chegar aqui onde temos o bloquinho de 4 pontos juntos. Tô chegando aqui nesse bloquinho de 4 pontos da carreira anterior. Eu vou fazer mais um ponto aqui entre eles. Quando chegar aqui no meio desses bloquinhos, ó, é só você fazer a divisão, 2 para cá e 2 para cá. Aqui eu vou colocar 2 pontos baixos. Venho no meio, entre os pontos e faço um ponto baixo, ó. E sigo por toda a carreira assim, ó, fazendo ponto baixo entre os pontos até chegar aqui no meio desses 4 pontos que estão juntos, e aqui no meio eu faço 2 pontos baixos. Aqui a mesma coisa até chegar aqui no final. Quando chegar aqui no final, eu volto pra gente continuar. Tô chegando aqui no final e eu termino essa carreira fazendo um ponto baixo aqui no meio do meu bloquinho de 4 pontos meio altos da carreira anterior, ó. Então, eu fiz o primeiro, comecei a carreira com um ponto baixo e termino aqui fazendo mais um ponto para completar os 2 pontos baixos do meio do meu bloquinho de 4 pontos da carreira anterior. Então, agora, vamos fechar essa carreira sem cortar o fio, levando essa laçadinha lá para trás. E mantenho ela aqui na minha agulha. Deixa eu te explicar um detalhe. Eu fiquei aqui com um quadrado de 19 por 19 centímetros. Você vai fazer outro quadradinho desse. Eu já tenho um aqui adiantado. Ó, eu já tenho mais um quadradinho aqui. São 2 para a gente juntar e formar a nossa bolsa candy. Antes de juntar os quadradinhos, eu tenho que arrematar essa minha última pontinha aqui atrás. Então, eu vou deixar essa laçada aqui presa, tá? E vou arrematar aqui atrás essa pontinha. Vou pegar aqui uma agulha mais fina para me ajudar. Busco essa pontinha aqui, vou escondendo entre os pontos. E depois eu passo um pinguinho de cola. E escondendo assim essa pontinha para ela ficar bem segura e ter certeza que ela não vai aparecer na frente do meu trabalho. Então, eu passo um pinguinho de cola e pronto. Foi a última ponta que eu precisei arrematar, por isso que é importante, antes de seguir com a carreira lilás, eu já arrematei tudo para facilitar a minha vida também, né? Então, agora, para juntar os nossos 2 quadradinhos, eu vou virar eles assim, olha, frente com frente, e vamos juntar eles do avesso, ó. Esse aqui é onde tá o meu fio que tá preso. E esse aqui eu vou passar a minha agulha no meio daqueles 2 pontos, ó. Cadê? Tá bem aqui, ó.
No meio dos meus 2 pontos baixos, eu passo a minha agulha. Bem aqui. Bem no meio dos meus 2 pontos baixos. E aqui também, bem no meio, ó. E busco essa laçadinha que eu levei lá pra trás, prendo na minha agulha, busco o meu fio e trago aqui pra frente. E faço um ponto baixo. Só no meio aqui dos 2 pontos baixos é que eu passo entre eles. Agora, vamos pegar somente uma perninha do ponto, ó. Tá aqui o meu square, eu vou pegar somente uma perninha desse ponto com uma perninha do outro ponto lá de trás, ó. E faço um ponto baixo. Então, somente aqui para começar é que eu peguei no meio entre os pontos, ó. Entre os 2 pontos baixos, eu introduzi aqui e peguei pelo meio e fiz o ponto baixo. Agora, nas próximas carreiras, vamos pegar somente a perninha de trás desse ponto com a perninha de trás lá do outro ponto, ó. E vamos fazer ponto baixo. E aí, você segue desse jeitinho, ó. Uma perninha de trás daqui desse square com uma perninha de trás aqui do outro square. E faz ponto baixo. E você segue juntando esse square com o outro, pegando a perninha de trás de cada ponto, ó. Desse lado aqui eu pego essa perninha de trás e do outro square eu pego essa perninha de trás até aqui onde nós temos os 2 pontos juntos, você vai fazer a mesma coisa. Até chegar aqui, olha, onde temos os 2 pontos baixos, você vai passar no meio deles. Quando chegar aqui no final, eu te explico novamente. Então, agora é só você seguir fazendo ponto baixo, pegando as perninhas de trás do ponto. Então, ficamos com a nossa peça do avesso desse jeitinho, olha, com essa carreira de ponto baixo todinha em volta do nosso quadradinho, deixando somente aqui a abertura da bolsa. E aqui, para finalizar, eu vou passar a minha agulha no meio daqueles 2 pontos baixos aqui que temos na nossa quina. Então, eu viro aqui para encontrar esse meio entre os 2 pontos e passo a minha agulha pelas 2 perninhas do ponto, pegando o outro meio, passando pelas 2 perninhas do ponto também. Busco o meu fio e faço um ponto baixo. Então, eu passo no meio, pegando as 2 perninhas do ponto somente no comecinho e no final, tá? Entre os 2 pontos baixos. O restante eu faço todo pegando a perninha de trás do ponto de um lado e do outro do square. Agora, eu vou manter esse meu fio aqui preso, tá? Não vou cortar, deixa ele aqui e vamos virar a nossa peça. E vou buscar, ó, olha só. Seguro aqui com a minha mão e puxo aqui pra frente, ó. Virei a minha peça, agora vamos arrumar. Arruma o teu square, porque é malha e é maleável, você consegue arrumar. Olha, que gracinha! Deixa eu te mostrar a nossa... Balançou um pouquinho, perdão. Olha só a costura, como fica a lateral da nossa bolsa. Que gracinha que vai formando em volta do nosso square. Agora, precisamos fazer um acabamento para finalizar. Então, eu vou fazer aqui, ó, tá aqui, cadê o meu fio?
Tá bem aqui, ó, deixei uma laçada bem grande para não soltar na hora que eu virasse a minha peça. Então, agora eu vou ajustar na minha agulha e vamos fazer ponto baixo. Olha que gracinha esse desenho, essa florzinha do nosso square. Tá uma fofura. Vamos fazer agora ponto baixo, ponto baixíssimo, centrado. Vem comigo que eu vou te explicar. Eu tô com a minha laçadinha aqui presa na agulha. Então, eu venho aqui dentro, tá vendo que aqui nós temos os dois pontos baixos juntos, né? Então, eu venho nesse aqui, ó. No meio dele, eu busco o meu fio, trago aqui pra frente, passo por entre essa laçadinha e fiz o meu primeiro baixíssimo centrado. Venho no meio do próximo ponto, busco o meu fio, passo pela laçadinha e fiz o segundo baixíssimo centrado. Então, ponto baixíssimo centrado é isso, ó. Você vai fazer introduzindo a agulha no meio do ponto. E vamos dar a volta na nossa bolsa todinha, fazendo assim, ó, pelo meio do ponto, o nosso baixíssimo. Quando chegar aqui, onde temos os dois pontos baixos juntos, eu vou fazer apenas em um, nesse que tá virado aqui, ó, pra cima. Esse que tá de ladinho, eu vou ignorar ele, não faz nada nele, faz só em um, ó. Fiz o meu baixíssimo nele, viro, e aqui eu já chego no meio da minha costura, ó. Então, você introduz aqui, ó, pegando essa perninha da costura e busca a outra lá atrás, passa pelas duas, ó. Busca o fio e aqui você faz um baixíssimo também. Aí, chegamos novamente naqueles dois pontos baixos juntos. Eu vou ignorar esse que tá mais de ladinho e vou introduzir no meio desse que tá aqui, ó, mais pra cima, ó. Eles estão assim, um pra cá e um mais pra cá. Então, eu pego nesse aqui, ó. E faço um baixíssimo. E sigo fazendo baixíssimo centrado, passando pelo meio dos pontos. Até chegar novamente lá nos meus dois pontos baixos juntos, né? Na quina da bolsa. Cheguei aqui, ó, então vou pegar somente em um ponto, ó. Tô aqui no meio de novo, ó. Tô aqui nos meus dois pontos baixos juntos. Eu vou ignorar esse e vou passar a minha agulha somente nesse. No meio dele, ó. Então, eu vou fazer agora um ponto baixíssimo aqui também, pegando duas perninhas do ponto, ó. Pego uma aqui e outra lá atrás e faço um ponto baixíssimo aqui, bem no meio da nossa costura também. E agora, já podemos cortar esse fio. Puxa ele todinho pra cá e vamos fechar essa carreira passando aqui, ó, pelo primeiro ponto baixíssimo. Eu passo a minha agulha aqui pelas duas perninhas do meu primeiro ponto baixíssimo. Levo toda lá pra trás, volto, passando aqui, ó, pelo meu último ponto baixíssimo e finalizo essa carreira trazendo esse fio que eu cortei aqui pra trás para esconder e fazer o arremate. E vai ficar desse jeito, bem linda, a nossa bag candy de square. Essa nossa bag, ela tem forro. Olha só que gracinha o forro da nossa bolsa. Eu tô usando aqui tecido de algodão cru. Tem um zíper também, ó. Apliquei um zíper no forro. E esse meu forro, ele tem 21 centímetros por
20 de altura, tá? Eu já tenho uma peça aqui adiantada, toda completinha, e quero deixar também como sugestão de combinação de cores, formando uma margarida aqui no meio. Que coisa mais linda! Ela já tá com o forro costuradinha, ó. Aqui dentro já tá a alça, deixei a alça aqui dentro. Eu fiz uma alça de correntes dupla com 65 centímetros. Vou colocar aqui na lateral, ó, da bolsa. E aqui do outro lado também. Como o mosquetão tá pra fora, eu vou colocar desse jeito aqui, a mesma posição, ó. Prontinho, não acabou. Eu fiz também um tassel todo coloridinho. Que coisa mais bonitinha, fiz para essa aqui também, olha. Combinando. Aqui eu aproveitei, já que eu usei mosquetão na corrente para essa bolsa e para essa também, fiquei sem mosquetão. Aí eu pensei, agora como que eu vou prender esse tassel? E eu aproveitei umas argolas que eu tinha aqui, olha, de alça, e prendi aqui mesmo. Fiz o tassel aqui mesmo e vou colocar aqui, ó. Vamos ver se cabe, porque eu ainda nem testei. Vou testar aqui no vídeo. Ai, deu certinho. Com jeitinho cabe. Aí, ó, fechou. Deu certinho aqui. Que gracinha que ficou a nossa bag candy. Essa aqui também já vou completar. Prontinho, alças aplicadas nas duas bolsas, tassel aqui, olha, penduradinho. As crianças adoram isso aqui, principalmente porque tá assim bem colorida. Deixa eu te falar também o tamanho da nossa bolsa. Ela ficou com um total de 19 por 19. Então, eu espero que você curta essa aula, que você faça a sua bag candy. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo, tchau!